Agora, voltando para o início e tentando abordar alguns desses temas que você destacou, para a gente entender um pouco mais sobre eles. Lá nessa primeira perícope da epístola, no caso a segunda pós-saudação, a dos versículos 3 a 14, nós vemos Paulo enfatizar não somente a Trindade de maneira geral, mas ele fala muito a importância de Cristo por meio das expressões em Cristo, nele, e ele vai fazer isso não só ali, ele começa ali, mas ele faz ao longo da epístola. Então, por que tanta ênfase nessa questão de estarmos em Cristo ou recebermos isso em Cristo e toda essa ênfase que Paulo dá em Efésios? Essa ideia que é paulina e vai estar presente também em outras epístolas, Gálatas, por exemplo, Romanos, por exemplo, Paulo desenvolve muito essa ideia de estar em Cristo. Ela é uma sentença extremamente importante para nós entendermos o que é o Evangelho propriamente dito. A expressão em Cristo, ela evoca a nossa união com Cristo, para utilizar aqui, por exemplo, o que os puritanos gostavam de utilizar como nomenclatura, a nossa união mística com Cristo, né? A nossa unidade com Cristo. Isso era uma nomenclatura que os puritanos usavam demasiadamente e valorizavam muito porque, de fato, eles entendiam, e nós devemos realmente entender, que essa expressão ela trabalha o que é o cerne do próprio Evangelho. E, geralmente, a expressão em Cristo, quando abordada por Paulo, ela geralmente está em contraste. Essa é uma questão que a gente pode perceber na medida que a gente lê as Escrituras, as epístolas de Paulo, e os momentos em que ele evoca essa ideia, essa linguagem de estar em Cristo. Geralmente é uma linguagem de contraste, e normalmente uma linguagem de contraste em relação ao falso ensino de que um homem poderia ser justificado por meio das obras da lei ou mediante a guarda e observância da lei. Paulo ele não gasta muito tempo em Efésios especificamente tratando dessas questões da lei, como nós vamos encontrar mais profundamente em outras epístolas. Mas à medida que a gente tem um conhecimento do pensamento de Paulo, das abordagens de Paulo, a gente não pode abandonar a ideia de que, ao utilizar em Efésios esse conceito de estar em Cristo, ele obviamente tinha um elemento contraditório em relação ao falso ensino que muitos ensinavam da lei. E a gente pode pressupor isso por uma razão que me parece simples. Quando Paulo precisa lidar com o problema da separação de judeus e gentios e mostrar que em Cristo agora eles estão unidos, então eu preciso pressupor que nesse contexto de Éfeso havia pessoas que estavam ligadas ao contexto do judaísmo do primeiro século. E se havia pessoas que estavam ligadas ao judaísmo do primeiro século, então eu preciso também pressupor que houvesse ali pessoas com perspectivas equivocadas do que seria o Evangelho. Então Paulo ele levanta essa questão, essa questão de estar em Cristo, para assegurar que ninguém, absolutamente ninguém, seria, por exemplo, salvo por performance pessoal ou pela credibilidade que a gente poderia apresentar diante de Deus a partir da nossa performance pessoal. Viesse ela por obras de caridade ou por meio da observância das obras da lei. No caso do Novo Testamento, predominantemente em observância das obras da lei, porque era o que os judaizantes, por exemplo, ensinavam. Então, estar em Cristo significa estar unido a Cristo. E é uma linguagem que, a meu ver, e aí é uma questão agora de caráter pessoal, me joga ou leva a minha mente para a ideia da justificação. Eu olho para essa expressão em Cristo como o lugar em que nós passamos a estar. Eu não quero que a gente banalize, no sentido de dizer que Jesus é um lugar, mas é apenas a questão discursiva. Mas o lugar que nós passamos a estar na medida que cremos nele. Nós estamos em Cristo, nós estamos guardados em Cristo, nós estamos protegidos por Cristo. Deus olha para nós por meio de Cristo. Então, essa ideia da justiça própria, ela é abandonada.
ela é erradicada, ela é confrontada pelo conceito de se estar em Cristo. E que, particularmente, para mim, é uma das mais brilhantes expressões do Novo Testamento, de estar em Cristo. O sentido disso, dessas duas palavrinhas, em Cristo, é profundo demais. É profundo demais. Pela riqueza do que significa estar em Cristo. E lembrando que essa riqueza vem por causa não do em, mas por causa de Cristo, né? Por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, por aquilo que ele fez, ele faz, a eficiência e eficácia da sua obra, a perfeição dos seus atributos, a perfeição de sua santidade, de sua justiça, de sua autoridade. Isso é para mim algo realmente extraordinário. Então é uma expressão que eu gosto muito em Paulo, uma expressão que eu gosto muito do Evangelho. Essa ideia de estar em Cristo é maravilhosa. É uma ideia maravilhosa. Sim, com certeza. É enfatizado ali em Efésios por causa dessa conexão com as bênçãos que Cristo conquista para a sua igreja, né? Efésios vai discorrer sobre isso, falando sobre a justificação, como se destacou, mas também a adoção, não aqui por uma ordem, mas citando várias que me vêm à cabeça, a adoção, a redenção, a filiação de maneira geral, a reconciliação. Então tudo isso, né, tem a ver com o fato de hoje não estarmos mais sozinhos ou no pecado ou debaixo da lei como a estrutura para que nós nos justifiquemos, mas estamos em Cristo, aquele que já por sua obediência nos justificou, aquele que pela sua morte pagou os nossos pecados, nos perdoou. Então tudo isso realmente é muito bonito de ver ali, né? Isso me faz lembrar aqui, na semana passada, se eu não me engano, tive a oportunidade de dando aulas de grego para uma das turmas lá do seminário, a gente trabalhou exatamente esse texto de Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Então a aula toda foi em cima desse texto. E um aluno, ele fez um destaque que eu não fiz o destaque. Durante a aula, eu mesmo não destaquei esse ponto porque a gente estava focado numa outra questão, mas ele fez um destaque que foi realmente muito apropriado. A quantidade de vezes, na perícope que vai do verso 3 ao verso 14 do capítulo 1, a quantidade de vezes que o apóstolo Paulo utiliza o pronome pessoal de terceira pessoa do singular. Ele, ou nele, dele, a ele. Aparece inúmeras vezes. Eu contei mais de uma dezena de vezes dentro desse texto do capítulo 1, de 3 a 14. O que mostra, de alguma maneira, a centralidade de Cristo também nessa perícope que, claro, trata da obra do Pai, trata da obra do Espírito, mas a figura de Cristo, a pessoa de Cristo é central para tudo aquilo que é de fato feito. Esse é um detalhe importante.